Bom dia, terceiro ano, tudo bem? 3001, hoje 15 de julho de 2020, vamos falar sobre os principais tipos de estratificação social, nossa aula de sociologia. Estratificação. A expressão estratificação deriva de extrato, que quer dizer camada. Então, estratificação são camadas sociais. Por estratificação social, entendemos a distribuição de indivíduos e grupos em camadas hierarquicamente superpostas dentro de uma sociedade. Essa distribuição se dá pela posição social dos indivíduos, das atividades que eles exercem e dos papéis que desempenham na estrutura social. Estratificação social a partir da pirâmide. Eu tenho a hierarquia, o extrato social, estratos sociais mais baixos na base da pirâmide, estratos sociais mais elevados que sobem até o topo. Principais tipos de estratificação social. Estratificação econômica, definida pela posse de bens materiais, fazendo com que haja pessoas ricas, pobres e em situação intermediária. Estratificação política, estabelecida pela situação de mando na sociedade, entre grupos que têm poder e grupos que não têm. Estratificação profissional, baseada nos diferentes graus de importância atribuídos a cada profissional pela sociedade. Então, temos três tipos de estratificação social: a econômica, a política e a profissional. Estratificação econômica. Número de pessoas com rendimento mensal em salário mínimo. Então, por aqui a gente vê quem tem um salário, quem tem meio até um, quem tem dois, quem tem três, e assim sucessivamente. Para alguns autores, o aspecto econômico tem sido mais determinante que os outros na caracterização da sociedade moderna. Consequências da estratificação econômica. Nós temos aqui a estratificação econômica baseada na posse de bens materiais, fazendo com que haja pessoas ricas, pobres e em situação intermediária. A estratificação é fruto das desigualdades sociais, ou seja, existe estratificação porque existem desigualdades. Essa foto deixa bem claro a diferenciação, dessa riqueza para a miséria e a pobreza de outros. Estratificação política. Estratificação política baseada na situação de mando na sociedade. Grupos que têm e grupos que não têm poder. Estratificação profissional baseada nos diferentes graus de importância atribuídos a cada profissional pela sociedade. Eu tenho aqui uma estratificação política baseada, no mando na sociedade, onde os grupos que têm poder impõem o voto. E aqui a estratificação política a partir do poder econômico, como aqueles que têm maior poder econômico conduzem e comandam e controlam grupos de menos poder. Estratificação profissional. Teoricamente, alguns profissionais estão mais acessíveis a um tipo de classe social. Médicos, engenheiros, agricultores e pessoas ligadas à informática ou engenharia da computação. Estratificação profissional. Em nossa sociedade, valorizamos muito mais a profissão de advogados do que a profissão de pedreiro. Sociedade estratificada por castas sociais. Tipos de sociedades estratificadas. A posição social é atribuída por ocasião do nascimento,
Não há possibilidade de mobilidade social, ou seja, o indivíduo carrega consigo, pelo resto da vida, a posição social herdada pelo nascimento, e o casamento entre castas diferentes é proibido. Há séculos, a população da Índia está distribuída em um sistema de estratificação rígido e fechado. É o sistema de castas. Nesse sistema de castas da Índia, eu trouxe essa pirâmide, onde a gente tem os brahmanes, que são os sacerdotes, os cháryas, que são os guerreiros, os vaisyas, que são comerciantes, e os sudras, tá? Que são também sudras. E os párias, que estão na base, lá embaixo do topo da sociedade, eles nem fazem parte de nenhum nível dessa sociedade. A divisão por castas na Índia surgiu por motivos religiosos e econômicos. Aqui o rio Ganges, onde todo mundo é batizado. Bom, vamos agora aos tipos de sociedades estratificadas. Eu tenho sociedades estratificadas por estamentos ou estados. Estamento é uma camada social semelhante à casta, porém um pouco mais aberta. Na sociedade estamental, a mobilidade social é difícil, mas não impossível. Existiu durante a Idade Média no feudalismo europeu. Aqui eu trago mais uma vez a pirâmide, que é a melhor maneira da gente poder entender essa relação de castas sociais. E eu tenho, tá, com essa linha vermelha, a separação entre nobreza e camponeses e servos. A ascensão possível, mas rara. Então, acima eu tenho a realeza, a alta nobreza e o alto clero, a nobreza média, que são os cavaleiros. Abaixo da linha vermelha, eu tenho os artesãos e comerciantes ricos, oficiais liberais, camponeses com terra, artesão e comerciantes humildes, estamentos mais pobres, como servos, jornaleiros, trabalhadores assalariados de baixo ofício, e marginais. Os marginais são os sem emprego. A sociedade estamental, ela é uma situação na qual a posição ocupada pelo indivíduo na hierarquia social é determinada por lei. Há diferenças de direitos, privilégios e deveres e obrigações publicamente reconhecidos. Clero são os que oram, nobreza, os que guerreiam, camponeses e servos, os que trabalham. Nós já estudamos isso lá no 7º ano em História, quando estudamos sociedade feudal. Possibilidades de ascensão na sociedade feudal. Nos raros casos em que a igreja recrutava seus membros entre os mais pobres, raros casos, quando os servos eram emancipados por seus senhores, no caso de o rei conferir um título de nobreza a um homem do povo, se a filha de um comerciante casasse com um nobre, tornando-se assim membro da aristocracia. A igreja recrutava seus membros entre os mais pobres. O rei concedia título de nobreza a um servo. O casamento também era uma forma de ascensão social. Então, a gente vê aqui a representação através de 2 pinturas, tá? Do rei concedendo o título de nobreza a um servo e do casamento, que também era uma forma de ascensão social. Tipos de sociedade estratificadas. Sociedade estratificada por classes sociais. Então, a gente está no terceiro exemplo. Classes sociais são camadas sociais cuja forma de estratificação permite ao indivíduo ascender ou mudar de status sociais, posição social. Constitui uma forma de estratificação onde a diferenciação dos indivíduos é feita de acordo com o poder aquisitivo. Não são rígidas, por isso dizemos que não são hereditárias, nem impermeáveis, e é marcada por contradições e desigualdades. Karl Marx analisa as sociedades de classe. Karl Marx, pensador alemão, conhecido de vocês,
foi o principal estudioso desse tipo de sociedade. Para Marx, a história da unidade é a história da luta de classes. Os conflitos entre as classes constituem o principal fator de mudança social. Nas sociedades capitalistas, as relações de produção vão dar origem a camadas sociais diferentes e antagônicas: burguesia, proprietários e proletariado, que são os trabalhadores. As contradições que mantêm entre si forjam as estruturas e estruturam a própria sociedade. A propriedade privada é o bem maior a ser preservado. Para Karl Marx, a classe capitalista, que é a burguesia, precisa da classe operária, que é o proletariado, para produzir riquezas e fazê-las circular. Para Marx, os conflitos constituem o principal fator de mudança social nas sociedades de classes. Então, a sociedade não se movimenta sem o trabalhador. Nas sociedades, quando os conflitos chegam a um ponto insuportável, ocorre uma revolução que transforma a sociedade, modificando o modo de produção. A Revolução Russa de 1917 é um exemplo onde, pela primeira vez na história, uma nação se tornou socialista. No Brasil, a estratificação social ela vem através de uma leitura, novamente, da pirâmide social. Na primeira década do século XXI, a gente tem aqui a sociedade ideal, alta, média e a base. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que são a divisão real da sociedade. Que divisão real é essa? O 7 é abaixo da pobreza, o 6 é o pobre, o 5 é a média baixa, o 4 é a média, o 3 é a média rica, o 2 é a rica e o 1 é a bilionária. Por isso, quando eu classifico por cores, eu tenho o azul escuro no topo, a alta, que corresponde ao 2 e 3, a média, que corresponde ao 4 e 5, e a base, que é o 6 e o 7. Observem bem essa pirâmide, porque essa é a realidade do Brasil hoje. A estratificação social no Brasil, ela gera uma exclusão social. No Brasil, embora haja tantas barreiras para quem possui menos, há possibilidade de mobilidade social. Você pode enriquecer. A qualidade de vida vem melhorando no Brasil, mas as desigualdades sociais ainda estão bastante acentuadas. Relatórios da ONU, pelo PNUD, divulgado em julho de 2010, aponta o Brasil como o terceiro pior índice de desigualdade no mundo. A gente percebe por esses dois locais fotografados a pior condição de vida do mundo, sem condição de higiene, sem condição digna de vida, morando em barracos, todos eles compostos por pedaços de madeira, pedaços de telha e lixo em todos os locais. Por aqui termina a minha aula de hoje. Fiquem bem. Voltamos na próxima semana. Até breve.